Boa noite, convite feito, Dr. Jefferson. Doutor, né? A Boa mania. noite! Tudo bom? Mania de falar com o doutor Quem aqui. me dera, quem me dera, ainda não. Agora a gente está mais aqui, fica mais É isso leve, aí, tudo bom? que Seja bom, bem-vindo a que Cartório bom. Flix. Obrigado, Vamos deixar o muito pessoal obrigado, agradeço entrando. muito o convite. Um grande Isso aí, assunto, gente. né? Gestão do tempo e produtividade. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos dar uma introduzida no assunto. Loucura, por exemplo, essa pandemia, né, que gerou uma reformulação total nos modelos de trabalho na minha área, na área que a Cartório Flix mais atua, nos cartórios, na produtividade dessas pessoas. Aconteceu uma mudança total. E aí, como organizar o tempo novamente nesse processo todo? Vamos falar sobre muitas coisas, né? Comportamento, Mas tem bastante liderança. assunto hoje, Sabrina. Tem assunto para a gente Ah, seguir mas o ano que é. vem inteiro, né? Tem para falar, olha, isso aqui vira uma pós-graduação, né, no É tema, né? verdade, Acho que a verdade. gente já tinha muito essa preocupação de como nós vínhamos conduzindo nosso trabalho, como nós vínhamos conduzindo, enfim, as nossas demandas, a nossa produtividade. Nós já vimos uma preocupação das mudanças que viriam pela frente, né? Sim. Embora seja um assunto muito falado, é sempre bom lembrar, porque as pessoas têm dúvidas, nós temos dúvidas, nós estamos num processo de adequação, né, num processo Uhum. de entender de fato quem sou eu na fila do pão, né, quem Sim, sou eu de verdade para me adaptar a essa realidade que acontece, sim, né, hoje em dia sim. e que é para todos, mas é para todos de formas diferentes para todos, porque as pessoas Exatamente. percebem a mudança, né? Percebem a sua Uhum. produtividade de forma diferente. Deixa eu dar uma boa noite para uma turma que eu estou vendo as Tô vendo um pessoas que monte de gente bem mandando conhecidas beijinho aqui. entrando, que legal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, gente. Passou muita gente aqui, mas quero dar boa noite a todos, né? A todos, sejam super bem-vindos mesmo. Né? E estão de parabéns, na verdade, por estar aqui, né, Sabrina? Com tanta coisa, com tanta distração para a gente estar né, envolvido hoje em dia, com tantas Sim, possibilidades, estar aqui nos honra, né? Estar aqui nos verdade, enche de orgulho e verdade. fortalece o nosso trabalho, né? Porque é para isso que a gente está aqui, é para poder ser mais exponencial, escalar esse Uhum, conhecimento, né? uhum. Diminuir essas dores que todos nós sentimos e E estamos nessa era, vivenciando, né, né? de compartilhar, que a gente precisa tanto, acho que é dentro desse modelo que a Cartório Flix também se lançou no mercado para poder ensinar e tornar o conhecimento acessível a todos. Tem na live, tem no curso, mas É isso todo aí. mundo, de uma certa forma, consegue se melhorar, se desejar, né? Perfeito. E E é bacana porque, assim, no meio de tantas possibilidades, né? A gente está numa o que a gente chama de paradoxo da escolha, né? Então são tantas possibilidades, são tô tantas aqui, pessoas ó. que eu posso seguir, são tantas ideias, é Só vou passando e, aqui e no essas Instagram, né, os e, canaizinhos. e exatamente, e essa superfície talvez faça com que eu também não tenha uma base para me aprofundar, né? Exatamente. Então, algo que eu sempre procuro direcionar, tanto nos cursos quanto enfim, nas palestras, workshops e lives, é assim, escolhe duas, três pessoas, empresas, ideias e te aprofunda nisso, né? Modela, Se né? isso te faz Segue. sentido, modela, porque Perfeito. senão eu viro uma fragmentação de um monte de coisas. Uhum. Né? Então, nesse déficit de atenção que a gente tem hoje, e isso é coletivo, porque a Muita atenção eu tenho que informação, captar né? muito rapidamente, muita informação, né? O que escolher? Escolher aquilo que faz sentido para ti. Exatamente, Né? O melhor que exatamente. pode fazer é Mas escolher a o que faz gente sentido para ti. procrastina nisso também, né? Porque eu sei que eu tô na A correria, gente! eu Que sei que eu tô na isso? correria, Não. eu tô num processo correndo na roda do hamster sem sentido, e eu vejo um tema como esse que pode me ajudar a sair, e eu também, assim, eu tô confortável nessa correria também. Muita gente procrastina até a tomada de decisão de sair da cilada que se enfiou. Eu sei por mim. Porque às vezes é confortável, né? Mas que legal que tocou num tema que eu acho importante a gente falar já no início, né? Muitas vezes quando a gente está, né, seja num curso, enfim, uma palestra, uma live, parece que quem está do outro lado da tela, né, no caso nós estamos falando Uhum. sobre o tema, parece que nós não sentimos essas dores e parece que isso não nos afeta, não nos impacta.
Então eu gosto muito de dizer, né, que nós aqui não somos detentores do conhecimento. Aliás, o conhecimento ele está hoje proporcional às pessoas, né, de acordo com o interesse que elas têm. Exatamente. E acho que tu disse muito bem, né, essa questão da gente poder compartilhar. Né? Então o que a gente compartilha aqui é o que a gente vive na nossa vida, coloca em prática. É uma dor. É uma grande dor. Eu procurei esse tema e te encontrei para criar esse curso dentro da Cartório Flix por dores que eu vivo nos meus clientes, né? Pelos meus líderes que eu busco desenvolver, que estão afogados, estão que nem o coelho da Alice, correndo e não dá tempo, engolidos por um processo, por exemplo, de escrituras, em sofrimento, porque nesse momento aconteceram muitas coisas, o cartório parou, voltou, voltou, perdi gente, recontratei gente, afasta pessoas por pandemia, as pessoas resolveram mudar de vida. O mesmo aconteceu nos órgãos públicos que fazem parte do processo deles e agora tem gente soterrada em demandas de trabalho sem saber como sair desse processo. Então, nós precisamos falar sobre gestão do tempo. Sabe que a gente, para que a gente acalmar esse coraçãozinho, né? Então a gente quer compartilhar isso. Nós procrastinamos, né? Sim, muitas vezes. Nós temos um perfil também, um perfil de comunicador, um perfil de influência, que é um perfil acelerado por natureza e que tem vários interesses. Então, ser disciplinado, né? Ter disciplina para nós é um exercício, talvez muito mais do que para outras pessoas. Exatamente. Mas é necessário, é importante. Né? E para muitos líderes que estão aqui conosco agora, é uma competência fundamental. Né? Eu até gostaria de fazer, Sabrina, se me permite, uma provocação aqui. Uma primeira interação com a turma que está com a gente aqui. Né? Será que só a Sabrina e eu procrastinamos? Né? Então, se tu procrastina, eventualmente, ou se tu, né, enfim, é um grande procrastinador ou procrastinadora, coloca nos comentários aqui, diga eu. Só para a gente entender. Se nós... Quanto maior o eu, maior é a procrastinação. Boa, isso aí, coloca emoji. Quero ver. Né? Deixa a gente saber se também procrastina. Pois é. Porque senão a gente está fazendo o que aqui, né? Se as pessoas que estão aqui não procrastinam, não estão aí no processo o assunto não é para eles. Estão resolvendo as coisas muito rapidamente. Tá. Vou te contar uma que eu me lembrei. Que, puxa, eu tinha uma babá que eu amava muito, né? Porque ela pegou minha filha desde pequena. Depois que minha filha foi para a escola, ela ficou cuidando da minha casa, e cozinhava e tudo mais. Teve um dia que ela não dava mais conta da minha casa, minha filha já era grande, ela não cozinhava mais para mim, eu sabia que ela estava no celular direto e eu me enrolei 2 anos para demitir essa pessoa por N motivos. Por medo da mudança, por carinho dessa pessoa. Então, assim, dentro da minha casa, eu já vivi esse processo e vivo muitas vezes porque é desconfortável, né? Ó, cheio de eu aqui, ó. Tá cheio de eu, tem até socorro aqui nos comentários. Eu não queria te atrapalhar, mas é exatamente isso. Ó. Tem muito eu aqui. É um exemplo, né, da procrastinação. A gente se enrola em tudo para tomar uma decisão e para movimentar. Quando a gente fala em procrastinação, parece que é só profissional, né? Mas a gente tem que entender que nós temos uma série de papéis a serem equilibrados. Né? Papéis pessoais e papéis profissionais. E que a gente não tira de dentro da gente a pessoa que é para ir para a empresa e não deixa na empresa o profissional para vir para cá. Então, nós temos a nossa essência e claro que a gente dentro de determinados ambientes nós mudamos ou adaptamos o nosso comportamento de acordo com o que aquele ambiente precisa, né? Ou exige do nosso comportamento. Mas sim, isso principalmente em nossa casa, quer dizer, a gente costuma fazer as coisas de um jeito como faz todas as outras. Então, se eu procrastino na minha casa, muito provavelmente eu vou procrastinar no trabalho também. Então, essa procrastinação, essa palavrinha, né, que muitos acham uma palavra muito feia, e de fato é, né? Mas é uma ação, procrastinar é uma ação, é uma decisão. Né? E sim, ela é muito emocional. Então, muitas vezes tem relacionamentos que não terminam ou que não começam porque se procrastina uma decisão. Né? Tem faturamento da empresa que não entra e tem custos que deixam de acontecer ou começam a acontecer porque não se tomou uma decisão, se procrastinou. Né? Por N motivos, só isso pode ser um tema com outra live, né? Porque cada perfil comportamental procrastina, por exemplo. Sim. Mas é importante que a gente se dê conta disso, assim, né? E aí eu trago algumas reflexões. Eu acho muito bacana, já que a gente trabalha com educação, né, Sabrina?
que essas lives sejam umas lives, né? Que elas acabam sendo uma aula para quem está disposto a aprender, para quem está aberto para o aprendizado. Todas as possibilidades são possibilidades de aprendizado. Né? Então, quem está com a gente aqui, eu quero fazer um primeiro desafio, assim, né? De pegar um papel, caneta, alguma coisa que possa tomar nota, quer anotar, não anota no celular, porque está com a gente aqui, né? Mas no computador, papel e caneta. E eu quero fazer algumas perguntinhas. Pode ser, Sabrina? Pode, para a gente começar a pensar no preço, né, da procrastinação. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Pensando aqui em 2021, nesse ano que está acabando, né? Quais foram os sonhos ou quais foram os objetivos que eu não realizei por não ter priorizado, né, um projeto ou algumas ações? Então, em 2021, quais foram os sonhos e objetivos que eu não alcancei por não ter priorizado as minhas ações? Tá? Então, essa é a primeira pergunta que a gente quer deixar para vocês refletirem. A segunda pergunta, que oportunidades eu já perdi por assumir outros compromissos ou simplesmente não colocar projetos em ação? Que oportunidades, né, na minha vida pessoal ou profissional eu perdi por não assumir os meus compromissos, né? Por assumir outros compromissos e não os meus projetos. Legal? O terceiro, né? Olha que legal, quem está aqui presente está anotando agora. Quem está chegando depois, está assistindo outro dia, aproveita para revisar, revisitar, enfim, né, tomar nota, porque o nosso objetivo aqui é te ajudar, né, nesse teu projeto de vida, nesse teu projeto pessoal e profissional. Terceira pergunta, o que eu poderia ter conquistado na minha vida se eu não tivesse procrastinado? O que eu poderia ter conquistado se eu não deixasse para depois? Outra hora eu vejo, vamos ver como é que fica. Né? Eu vou te e o dar, ano vai passando. Eu vou trazer mais uma. Tem mais uma pergunta? Porque eu vou falar outra. Tem mais uma última pergunta. Então fala tu primeiro, que tu é o mestre. Imagina. Vamos lá. A última pergunta, né? E ela é muito simples da gente responder. Será que ainda dá tempo? E eu não estou falando, será que ainda dá tempo para 2021? Eu estou falando, será que ainda dá tempo de fazer aquele projeto acontecer, aquele sonho ser colocado em prática, aquele objetivo ser alcançado? Será que ainda existe tempo para isso? Porque a gente não consegue mudar o que passou, né, Sabrina? Sim. Eu não consigo mudar o passado, passou. Só tem um momento que eu posso agir, que é agora. Então a pergunta que fica nessa reflexão, né? Será que ainda dá tempo? Sempre dá, né? E eu vou incluir uma. Quanto custa para o seu negócio, financeiramente, essa tomada de decisão, principalmente nós que somos líderes? Se eu me enrolo para resolver um problema numa equipe, com uma pessoa como eu, né, que demorei em relação à minha... Quanto custou almoçar fora enquanto eu tinha uma pessoa para cozinhar na minha casa que não fazia o que ela deveria fazer? Quanto custa numa empresa eu tolerar, ou para a equipe, eu tolerar uma pessoa que não está entregando bem, mas eu não quero mexer com essa pessoa, eu não quero mexer com esse assunto, eu permiti que isso acontecesse por muito tempo, e agora eu vou falar com ela que agora não tá legal? Se a vida inteira eu vi aquilo e permiti, e agora eu vou falar, a pessoa vai dizer, mas quem é tu? Quem é que sai desse corpo que não te pertence, que agora tu vem me dizer isso a vida inteira, é uma traição? Quanto custa? Imagina, e numa empresa, se a gente parar para pensar, quanto um líder que percebeu que daqui a pouco o colaborador não estava entregando o resultado, ou estava procrastinando, ou não tinha preparação adequada, mas que acabava para ter o controle dos processos, em vez de delegar, ou em vez de desenvolver, em vez de assumir os papéis que o líder precisa ter dentro da empresa, ele acabava muitas vezes passando panos quentes, ou puxando para si, não, mas tá lá, é um cara legal, uma pessoa bacana. Porque eu me identifico com aquela pessoa em algum ponto, né? Porque eu tenho aquela dor também. Eu também ajo assim, mas eu sou líder agora. Eu acho que... Só que aí o que acontece? Eu não tomo nem a decisão de desenvolver, nem de dar um feedback de qualidade, um feedback eficaz para esse colaborador, para que ele daqui a pouco tenha a oportunidade de melhorar. Então, eu faço de conta que está tudo bem, e aí chega um momento, porque é um processo meu como líder, eu estou procrastinando tomar uma decisão, e essa decisão não precisa chegar ao cúmulo de ser uma decisão definitiva. Eu posso ter alguns estágios, algumas etapas, se eu atacar esse problema no início. O problema é que muitas vezes a gente deixa passar. E esse custo que tu falava agora... Quando esse custo, porque a gente olha quando a gente pensa em custo empresarial, a gente pensa num custo financeiro tangível, aquilo que nós enxergamos. Né? É o salário,
São os encargos, os impostos, ok, certo. E aquele custo implícito que ninguém calcula, né? Do tempo que o líder perde para desenvolver uma outra pessoa, do clima que fica na equipe, de quanto aquela pessoa vai ter que ficar na empresa até que ela consiga produzir o retorno a esse investimento. Então tem muitos custos aqui emocionais e financeiros que muitas vezes não são calculados. Né? E tudo, como tu falou lá no início, né? Depende de uma decisão ou de algumas decisões. Por isso a procrastinação é tão importante, né? é uma decisão. Líder, né? O líder tomar essa decisão, esse posicionamento. E eu acho que tem aí uma questão de autoconhecimento como líder, porque a gente não ganha uma injeção, né, de bom senso quando tu te torna líder. Dentro de um cartório, por exemplo, os líderes são técnicos. Eles são pessoas que estudaram muito e que assumiram um papel de liderança técnica para a tomada de decisões. Perfeito. Técnica. Mas agora eles tiveram que mudar, eles tiveram que evoluir para coordenar equipes. E aí eu tenho que me conhecer para que eu possa me relacionar bem e arrastar essa equipe. Eu preciso fazer esse mergulho dentro de mim e entender aonde eu também bloqueio, aonde eu centralizo coisas, porque se a gente falar de gestão do tempo e produtividade, eu vou olhar vamos imaginar uma fábrica, né? Uma linha de produção. Eu vou olhar, então acontecem gargalos em alguns pontos. E por isso, talvez, as minhas escrituras não estejam saindo a tempo, o registro não está saindo num prazo mais rápido. Existem acúmulos, né, no fluxo. E aonde que eu consigo... Como é que eu faço? O que tu acha disso? Como é que eu consigo desbloquear esse fluxo que deveria acontecer no encanamento, né? Como é que eu desentupo esse processo? O que tu acha da liderança nesse processo? Tu sabe que através da Pense Pessoas, que é uma empresa de desenvolvimento, né? Eu trabalho muito focado em desenvolvimento, principalmente em equipes de vendas e lideranças, gestores, né? E aí eu tô te ouvindo falar e tá passando um filme na minha cabeça, assim, porque o que está dizendo acontece em todos os segmentos. Eu tenho clientes de segmento de varejo, indústria, comércio, serviço, agronegócio, e é impressionante como essa receita ela é seguida há muito tempo em todos esses segmentos. E, Sabrina, não independe do tamanho da empresa. Então, eu atendo empresas de 15 funcionários, 20 funcionários, e empresas de 2, 3 mil funcionários. 4 mil funcionários, né, em nível nacional. Então, e tu percebe que é muito, muito parecida essa receita de bolo que vai seguindo. Ou seja, eu pego alguém muito bom naquilo que faz e quando existe uma oportunidade, eu alço ele ao cargo de o nome que se der. Chefia, supervisor, coordenador, gestor, etc, etc. Né? Então, ele é alçado para aquele cargo. O que acontece? Ele não teve a preparação para chegar no cargo. E aí eu venho de uma escola antiga, muitas vezes, onde ser bom naquilo é o suficiente para influenciar uma equipe a fazer o mesmo. Só que a equipe não sou eu. Ela vai ser o reflexo da minha gestão, o reflexo da minha liderança. Mas ela não sou eu, ela não pensa como eu. Ela não age como eu, ela não se comunica como eu, ela não percebe as coisas. Não tem os meus valores e crenças, né? De forma alguma. Então, isso se é importante que esses valores e crenças da empresa, principalmente, nessa filosofia organizacional, que ela saia da parede, né, lá, quando ela faz os valores, princípios, missão, visão, etc., que ela saia da parede e para ela entrar no DNA das pessoas, isso não é um botão que a gente aperta. Né? A gente está acostumado a preencher os espaços. Até eu quero falar um pouco sobre isso, de preencher esse espaço e não aceitar muito o silêncio, não aceitar muito essa falta de espaço. Percebe comigo, né? A gente foi programado para preencher espaços. Se tem uma bolsa daqui a pouco, a bolsa é pequena, que cabe um celular e a carteira, vai ter um celular e uma carteira. Mas se tu compra uma bolsa grande, ela vai virar o triângulo das bermudas, dependendo do tamanho da bolsa. Ela vai caber de tudo ali para encontrar ou não encontrar mais nada, né? Porque tu vai preencher esses espaços. Não é assim? Tu compra um celular hoje, sei lá, com 32 mega, que é bastante, tu vai encher a memória dele com vídeo, com foto, com app. Não, vou mudar agora. Coloquei um cartão, comprei um telefone para 64, para 128 megas. Tu vai achar um jeito
de baixar aplicativos que preencham todo esse... Então, uma carteira, comprei uma carteira. Não, na carteira isso não se aplica, porque a carteira, tu gastou dinheiro para comprar carteira, então quanto maior a carteira, talvez menos dinheiro. Se aumentar o limite do cartão, tu vai até o limite, né? Vai lá então, sentir olha aí. emoção. O silêncio, a gente não está acostumado, né? Brincadeiras à parte, a gente não está acostumado com o silêncio. Então, silêncio onde eu preciso refletir a respeito, eu preciso pensar para responder em vez de reagir, né? Eu não estou mais acostumado. Tu olha para o lado, não para um semáforo. As cabeças vão estar para baixo, porque a pessoa não consegue aproveitar aqueles 30 segundos contemplando o pensamento, olhando o que está acontecendo. Eu tenho que ir para o celular, porque eu não posso perder nada. Não é assim? Fila de banco, etc. Então, a gente está, talvez, se acostumando de uma maneira ruim a ter botões rápidos, botões que eu aperto e resolvo. Os 5 passos para, os 10, que não deveriam ser definitivos na nossa vida. Poderia ser um guia, mas não a definição, né? Então, fechando aqui, né, com a tua pergunta, eu entendo que sim, o líder primeiro tem que entender que é um processo, que o desenvolvimento dele é um processo, ele não é um evento, especificamente. Não é uma máquina, não nasce, não é uma máquina, né? Uma entidade. Uma entidade, vou receber uma nova, como é que chama? Vou baixar uma nova versão agora. Fazer um download agora. Fazer um download ainda não, né? Pequena, né? Ainda não é assim, no Black Mirror pode ser. Física quântica, que eu gosto também. Então, né? Ainda não é, né? Mas então que é um processo. E se é um processo, eu preciso de uma metodologia, né? Eu preciso ter a liberdade de entender o que eu, na minha empresa, no meu negócio, com estas pessoas, posso desenvolver. E aí parte de um primeiro, né? Assim, eu quero mudar o mundo, mas eu não quero mudar. Não é assim? Aí eu quero que tudo mude, mas eu não estou a fim de mudar. Então, acho que o primeiro ponto, o primeiro passo é eu, como líder, me entender. Né? A gente, anotem isso, gente. Olha os insights surgindo aqui. Ó. A gente começa a entender de gente quando a gente compreende a gente. Quando a gente entende da gente. Né? Então, se eu não me conhecer, não entender quem eu sou, não entender como é que o meu perfil reage, como é que o meu comportamento acontece, o que me tira do sério, como é que eu me comunico, como é que as pessoas me observam, enfim, como é que eu vou querer colocar o dedo e dizer, não, aquela pessoa assim. Então, primeiro, parte de mim. Depois eu criar uma estrutura de aprendizado, onde o que me falta em termos de competência e que competências são essas que são importantes para esse negócio, para essas pessoas, para esse cenário e para esse resultado que eu estou buscando. Senão a gente está empacotando tudo. Né? Eu estou colocando todo mundo numa caixa e olha que maluco isso, né? A formação. Sim. Né? Nós fomos formatados. É todo mundo encaixotado, né? É esse aqui o padrão. Na mesma caixinha. Esse aqui é o padrão. Não é tu isso. Tem que ser, tu tem que chegar lá. Lá onde, né? Lá onde? Né, cara? Onde é que fica lá? É entrar, na verdade, né? É se programar, ser programado para entregar alguma coisa. E quando a gente fala de fluxo, de acúmulo de tarefas, eu percebo que é muito comum que as pessoas centralizem. Porque naquilo que eu sou boa, se eu fui... É óbvio que eu vou querer ir para o mercado de trabalho, eu vou querer ir trabalhar numa equipe e fazer aquilo que eu sou boa. Eu quero espaço, né, naquilo que eu me destaco. Me diferenciei naquilo, né? Eu me diferenciei naquilo. Então, se eu fui promovida porque eu faço X minutas, porque eu registro tantos registros por mês, então eu sou muito bom nisso. E daí agora eu fui promovida, eu vou ter que cuidar do meu e dos outros. Claro. Então é muito desconfortável. A minha tendência é voltar para aquilo que eu vou muito bem, que eu fui elogiada por isso. As pessoas me reconhecem por produzir muito. E daí, no momento em que eu me torno líder, eu preciso pular no mar, né? Por exemplo, eu era nadadora de piscina. E ia muito bem. Agora, cai numa lagoa. Uma vez fui atravessar a Lagoa dos Patos, lá, lá em perto de Pelotas. Eu colei as placas por causa daquele negócio aberto. Uma coisa é tu nadar na raia. Né? Claro. Outra coisa é tu... Tem mais controle, né, Sabrina? Tu tem controle. Tu sabe onde vai chegar, tu conhece o limite. Exatamente, nisso aqui eu sou boa. Depende só de ti. E a gente, como líder, tem uma tendência a querer ficar naquilo que é confortável. Então, por isso, talvez eu procrastine também, né? Porque não sou muito bom em dar feedback, eu não sou muito bom em regular e sair do processo
de produção e acompanhar a minha equipe para regular onde as coisas estão engargalando e eu consigo simplesmente ir ajustando como um maestro, né? É muito mais confortável, porque ali eu fico... Naquele ponto que eu produzo muito, eu recebo elogios. Naquele ponto em que eu preciso te dar um feedback, né, Jefferson? Assim, isso aqui não tá legal, eu não vou ser boa. E aí? É muito complicado a gente conseguir gerenciar. Como é que eu também vou gerenciar o tempo e tudo que eu tenho para fazer aqui, se eu também não conheço as minhas limitações e quando eu preciso de uma boia para poder me jogar, do que eu preciso para poder dar mais um passo, né? A Lu Regra colocou uma pergunta há alguns minutos atrás, eu não queria deixar para... olha que legal! Não, eu tô ligado aqui, talvez eu perca alguma das perguntas, né? Por favor, né? Insistam que a gente vai ajudar a responder aqui. Mas eu vi que ela colocou alguns minutos atrás uma pergunta e eu queria aproveitar com esse gancho com o que tu está falando, né? Ela perguntou, e o custo emocional? Onde é que fica? Então eu vou juntar essas duas ideias, né? Dessa pergunta, do que a gente estava falando dos custos implícitos, que não são muitas vezes mensuráveis, não são vistos, não são percebidos, mas que muitas vezes fazem um estrago muito maior que o custo financeiro, né? Então, e aí juntar com a questão da zona de conforto, você está me dizendo, poxa, agora eu estou num ambiente onde eu não conheço, não conheço os limites, eu vou pisar em ovos muitas vezes para falar ou para fazer alguma coisa, né? Olha que coisa maluca. Porque nesse ímpeto de fazer bem feito, eu como líder, como gestor, né? Porque ser líder é um degrau acima que exige um processo mais importante, né? Mas imaginando que eu estou agora numa posição de gestão, e eu tenho outras responsabilidades, mas eu venho ainda com o meu chip, né? Ainda de fazedor, de executor, de realizador, né? O primeiro que sai, o primeiro que chega e o último que sai, o exemplo, e a gente sim, claro que com exemplo, mas muitas vezes eu dou o exemplo errado. Não é só no que eu digo, é no que eu faço. Então eu acabo me sobrecarregando de demandas por vários motivos. Porque eu acho que eu vou fazer melhor, porque aí está sob o meu controle, porque eu tenho dificuldades em delegar, em me comunicar, em direcionar, sem parecer mandão, não quero ser o chato. Isso acontece muito, né, Sabrina? Até então eu era colega, eu era o legal. Boa, né? Eu era o bacana. Só que agora eu sou o gestor e as pessoas na rodinha onde estão conversando, quando eu chego perto... Opa, pararam de falar, mudar de assunto. Como assim? Então o assunto chegou, né? Porque agora eu tenho outros, eu defendo, eu tenho uma imparcialidade, eu defendo outros interesses. Exatamente. Né? Mas é importante que nessa preparação do líder, ele consiga também se mostrar como um apoiador, mas que sim, que ele vai dar o tom, né, o direcionamento, e que a equipe consiga acreditar. Só que quando eu não faço isso, eu puxo todo o controle para mim, eu crio alguns círculos viciosos. Né? Primeiro deles, esse controle excessivo faz com que eu me sobrecarregue, então gera uma sobrecarga. Né? Que mais? Eu me distancio da equipe. Por quê? Porque o líder que se soterra de coisas para fazer, ele é um líder frequentemente ocupado. Sabe aquele cara que está sentado, aquela profissional que está sentada e de repente tu passa pela sala e ela está aqui? Não posso falar contigo? Não vem. Posso falar contigo? E aí vem aquele olhar assim, do tipo não posso. Precisa mesmo? Uma, duas vezes a pessoa não vai procurar. E isso é ruim, porque se eu me afastei da equipe, o que acontece? As pessoas vão parar de pedir apoio quando necessário. Não é? E talvez gerem uma autonomia diferente do que eu gostaria, porque é uma autonomia sem desenvolvimento. E pior, né, Jefferson, porque eu vou correr para jogar a bola, para fazer um passe e fazer a cesta, e a bola vai sair picando, porque aqui, ó, lá pelas tantas, eu me vejo sozinho. Mais. Tu não trabalha em equipe, tu não me dá espaço, a equipe começa a tirar o corpo aqui também, né? É contigo, né? Tu é o titular. É isso. Eu fui acostumado a ter as respostas, entende? Só que, aí olha só, então, ou eu dou as respostas, as pessoas ficam dependentes de mim, excessivamente dependentes, ao mesmo tempo eu tomo total controle do que está acontecendo, não delego por N motivos, né? Ou por não estar preparado para isso, não saber a melhor forma de fazer, por achar que vai ficar melhor, e eu me distancio da equipe. Né? Então, esses três ciclos viciosos que eu vou alimentando com o meu comportamento, né,
ele só tende a piorar a minha situação, porque, e aí entra a pergunta da Lu Regri, e esse custo emocional? O custo emocional é o meu desgaste, a minha sobrecarga, a minha saúde que vai pelo ralo, né? A ansiedade, que o Brasil até ano passado era o segundo no ranking mundial de ansiedade, no mês passado, não, neste mês agora, saiu a informação que o Brasil é o primeiro no ranking, é o país mais ansioso. E parabéns para nós, né? E 2/3 das pessoas atribuem ao trabalho porque a entraram em responsabilidade de seu sofrimento. estresse. Porque entraram em sofrimento, montaram sozinhos na roda do hamster, correndo, correndo, e perdeu o sentido. Isso. Perdeu o sentido, porque eu perdi as conexões, né? E eu acho que como sair desse processo, porque quando eu me vejo acumulando todas as coisas, uma primeira coisa que para mim foi importante foi eu aprender, eu não vou me lembrar o nome da matriz, mas eu consegui definir no meu dia o que é importante e urgente. O que é urgente é matriz de Eisenhower. Eisenhower. Legal ter tocado nesse ponto, porque assim, essa matriz, ela é uma matriz que depois ela surgiu numa fala do Eisenhower, onde ele falava que, como é que é? Que geralmente aquilo que é importante para mim não é urgente. E o que é urgente nunca é importante. Ou seja, essas coisas não podem se sobrepor. Ou é urgente ou é importante. E aqui, aí mais tarde, né, anos 90, o Stephen Covey cria, porque ela não existia essa matriz, né? 2x2, assim. Das coisas, saiu né, urgentes, não urgentes. De uma guerra, né? Isso aí. Isso. Tudo saiu da guerra. Só que mais recentemente, inclusive tá no curso, a gente está usando o avanço dessa matriz, né, que é uma matriz mais simplificada, né? Então, no curso Gestão do Tempo e Produtividade na Liderança. Aqui na Cartório Fix. Aqui, né, exclusivamente aqui. Nós usamos uma abordagem do Christian Barbosa, onde ele se baseia nessa matriz, 2x2, e ele cria uma tríade com 3 esferas. Né? Isso está no curso de uma forma muito detalhada, com exercícios, né? De uma forma que a pessoa consiga se analisar, muito legal isso, se autoavaliar, entender onde está alocando a sua energia, o seu tempo, né? E encontrar estratégias para modificar isso. E eu fiz minimizar isso. Aquilo que não é... Eu fiz uma coisa super simples. Eu peguei um Word, botei na minha área de trabalho e fiz a matriz. Então, assim, eu tenho tais coisas hoje. O que é? Eu tenho que terminar o meu dia com isso resolvido. Isso é a prioridade. Perfeito. O que é... que alívio, né? É que alívio, porque eu terminei aquilo. Porque às vezes a gente termina o dia e, meu Deus, eu tô exausta, mas eu não fiz nada. Talvez porque eu tenha lido os 44 e-mails primeiro, né? Então eu dei atenção para 44 e-mails e aquilo que era... E tudo, claro que o e-mail é importante, mas talvez não sejam urgentes, mas eu dei atenção para todo mundo no mesmo grau de importância e acabou meu dia e eu não fiz nada. Então, eu consegui... É importante que eu converse com a minha equipe tanto tempo. É urgente que eu resolva isso aqui. E comecei e terminava o meu dia delegar? Eu passava para uma outra. E o que eu posso O que não delegar? precisa ser comigo, né, Sabrina? Isso precisa ser feito, em primeiro lugar, né? Sim. Isso precisa ser feito por mim? O que eu posso desenvolver para fazer isso? Carla Alves, né? Aqui. O curso está topíssimo. Olha aí. Que bom. Gente, assim, nós somos suspeitos, né, para falar, né? Mas ele foi desenvolvido, assim, com muito carinho, né? Acho que uma marca que eu procuro trazer assim, para os processos de desenvolvimento, para os cursos que eu ministro, é fazer algo que seja... trazer o complexo, né, tornar o complexo simples. Eu brinco muito assim, simples, mas não simplório. Ele tem que ser simples, fácil, porque a gente... Vamos lá, nós estamos falando de tempo. Nós não temos tempo sobrando para um ano aplicar essa metodologia para ver se dá certo. Então tem que ser fácil, prático e tem que trazer resultado de curto prazo. Isso é importante, entendendo que é um processo. Né? Os maiores resultados, obviamente. E aí, quando a gente fala de procrastinação, resultado de curto prazo, de longo prazo, está muito ligado a isso, né? A trocar, muitas vezes, As pessoas confundem muito, né, Sabrina? Acho que é legal a gente trazer isso, assim. Que procrastinar é simplesmente empurrar com a barriga. É jogar para depois, é deixar de fazer. E talvez essa crença nos permita ser ainda mais procrastinadores. Porque a gente briga, né? Nós brigamos conosco mesmo, nos convencendo que não, mas eu não estou jogando para depois. Olha como as pessoas demoraram a dizer que elas procrastinavam. Quem procrastina?
Ninguém. Isso, não, não Quando a gente procrastino, conta um não. exemplo. Ah, não, eu também. Não, mas eu não. Eu estava fazendo coisas. Então, o procrastinar não significa que eu não faça coisas. Então, vamos desmistificar que procrastinador é vagabundo, é preguiçoso, né? Não quer nada com nada, não tem compromisso, não é isso. E aí que está um ponto importante aqui. Se vocês se identificam com isso que eu vou dizer agora, a gente fique atentos aqui. Bate Vocês palminha só aqui, para a né? gente entender, bate palminha, diz eu me identifico. Deixa um comentário para a gente entender o quanto isso que a gente está dizendo faz sentido para vocês. O procrastinador, ele sofre por procrastinar. Ele sofre por procrastinar. Porque o que esse processo faz? Né? Vamos pegar da seguinte forma, para ver que o legal é que nós todos temos isso em comum. Né? Para sobreviver, o nosso cérebro ele quer nos proteger. Então vamos lá. Nosso cérebro tem 2, 3% da nossa massa corporal. Só que ele gasta 20 a 25% da nossa energia. Então é inteligente esse sistema que nós temos aqui, proteção. Que é uma proteção. Não, eu não vou te fatigar com tarefas desafiadoras, difíceis, Vamos etc. ficar aqui só eu vou te dar um prazer. O que eu estou fazendo procrastinando em resumo? Eu estou trocando um prazer futuro por um prazer imediato. Olha ali, ó. Segurança, né, isso. Lenira? É seguro ficar aqui. É seguro isso aqui. Eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar feliz. Eu vou me dar esse presente. Então, por exemplo, né, aquilo que eu entendo, eu preciso de oxitocina. Né? É um neurotransmissor de alegria, neurotransmissor de felicidade. Né? Margarida, olá, seja bem-vinda. Que bom te ter aqui. Então eu preciso disso, eu preciso dessa química neural para viver bem. Onde é que ele vai buscar isso? Vai buscar isso no reconhecimento, vai buscar isso num abraço, vai buscar num carinho. Né? Eu preciso de, sei lá, endorfina. Ele vai me fazer comer um chocolate, né? Ver alguma coisa de humor. Então eu vou dar uma olhadinha no TikTok para ver a última trend aqui, o que está acontecendo. Porque isso vai me ocupar e me trazer, no curto prazo, um prazer que no longo prazo eu vou pagar a fatura. Olha que louco isso. Enquanto a disciplina, né? O que é disciplina? Ser discípulo de algo. Olha que legal, né? A etimologia da palavra, ser discípulo de algo, ou seja, dos meus valores, da minha integridade, daquilo que eu quero para minha vida. Então, ter disciplina, eu pago à vista e eu recebo os benefícios, os juros compostos ali na frente. Lá na frente. Com a procrastinação ao contrário. Eu recebo à vista o bem, eu recebo à vista o prazer, mas a fatura vem parcelada e com juros altíssimos. E para resolver, né? Quando eu quiser cortar esse problema aqui, às vezes eu tenho mais 5 parcelas que não vai dar para resolver. Não acaba nunca. Não acaba nunca. E aí é que impacta num processo de acúmulo numa equipe inteira, né? Porque também... E eu sobrecarrego as pessoas, porque vira um estresse generalizado. Gera uma mágoa, gera uma certa revolta. E tem uma coisa que é muito importante, o líder, ele é modelado, né? Então a empresa é a cara do dono sempre, a equipe ela vai ter essa energia do líder, né? É isso. A Carla lembrou aqui, olha o Homer aí, né? O Homer é uma metáfora que a gente utilizou, né? Dentro dos perfis de procrastinação, né? O perfis de gestão do tempo. E o Homer é justamente isso, o Homer Simpson, né? Para quem acompanhou. Para quem acompanhou os Simpsons vai lembrar, né? Quem é jovem há mais tempo como eu, que vai lembrar, que o cara não tá nem aí pro que é planejamento, o cara não tá nem aí pro que é importante, prioritário, urgente. Ele quer viver a vida e o próximo evento vai ser sempre o mais importante. Né? Quantos de nós vivem nesse piloto automático? Quantos de nós tá justamente nesse caminho e não se dá conta? Né? Então, às vezes, a pessoa não tem força de vontade para mudar. Tem força de vontade, muitas vezes não tem uma metodologia para isso. Né? E tem então, no curso. De novo, a gente quer... Tem no curso. Tem no curso, tem metodologia no curso. Então, muitas vezes eu quero apertar um botão e fazer a coisa acontecer. Vou repetir várias vezes, é um processo. É um processo que precisa de clareza, precisa de um método, um único método que seja, mas que exista um método e que eu o coloque em prática e repita. Né? Então, assim eu consigo trabalhar um hábito, já que comportamento, né, que procrastinação é um comportamento, e comportamento pode ser adaptável, pode ser moldável, a gente aprende, eu posso criar um hábito. A gente muda. Claro.
Perfeito, então eu preciso, claro, ter uma clareza, ter um objetivo, ter um porquê fazer essa Ser mudança. discípulo de mim mesma, Ser discípulo de do mim meu mesmo, ter propósito, aonde eu quero disciplina. chegar, né? Perfeito. E eu acho que E isso, seguir, ter né? esse compromisso, né? A gente está muito... Sabe, tem uma coisa, Sabrina, que a gente está muito, muitas vezes, comprometido com a chegada. Pouco comprometido com o processo. Uhum. A gente parece que é logo chegar. Só que quando chega, como eu perdi a viagem, quando eu chego, mas não era bem isso. Cara, tu perdeu todo o restante. Sim. Né? Sim. E o caminho, a paisagem, tudo que tinha no caminho para aprender, não. Né? Então, muitas vezes, talvez a maior frustração que a gente tem, vamos ver se vocês identificam o que eu vou dizer, gente. Uma das maiores frustrações que a gente tem não é por não ter atingido ainda aquilo que queria. Eu tinha um grande objetivo, um grande sonho, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? Abre parênteses. Anteontem? Segunda-feira. Eu conversando com meu filho, ele perguntou, pai, tu tem teu sonho pro futuro, assim, uma coisa que quer fazer. Olha a conversa, tem um menino de 10 anos, o Bernardo, e uma menina de 6 anos, que é a Beatriz. A conversa, nós viajando junto, ele assim, né, conversando, e ele, tu tem um sonho, um objetivo grande, tá? E o filho tem. Porque a gente tá falando de trabalho social, né, trabalho voluntário e tal. Eu digo, eu quero um dia ter um lugar, uma escola para desenvolver pessoas, né, adolescentes no momento crucial de decisão deles, né, da formação comportamental e dar um direcionamento. Né? Eu acredito muito nessa mudança pela educação e ela vem antes. Também, né? Tudo começa da educação. Né? A gente está aqui na Cartório Flix. Com certeza. E ele diz assim, pai, então se um dia tu não conseguir, olha só, né, me dando apoio, né? E pode deixar que eu vou fazer, eu vou conseguir. Fez um contrato contigo. E aí ele me colocou num compromisso grande. Por quê? Porque eu não quero que ele assuma uma responsabilidade que é minha de um sonho que é meu. Sim. Né? No primeiro momento, assim. E ele não tem obrigação de assumir um sonho que é meu. Claro. Ele não tem por que assumir um peso como esse. Ele pode contribuir e ter os sonhos dele. Então eu disse, filho, legal, mas assim, ó, não é se nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Vai acontecer, né? Claro. Tem um jeito de fazer isso, tem várias formas de fazer isso, né? E eu vou ficar muito feliz trabalhando com o pai, né? Fazendo isso junto comigo. Mas esse é o meu sonho. Se identificar com ele, legal, mas tu tem os teus, filho. Isso então, aí. A gente muitas vezes está comprometido lá, não com o processo. Está frustrado não porque não alcançou ainda, mas porque não sabe se está na direção certa. Talvez essa seja uma das nossas maiores frustrações. E eu acho que a quando gente começa também... a procrastinar e acaba o ano, eu me dou conta disso. Exatamente, dá aquele vaziozão, né? E a pressa daí, lá em dezembro, começa a entrar e a gente começa a correr. E hoje mesmo eu assisti um vídeo que falou disso, né? Eu fiz as minhas reflexões também. Para mim, prosperidade é eu saber que eu saí de um plano A, de um ponto A para o B no ano. Quanto é? Perfeito. Para cada um vai ser uma coisa, né? Mas é sair de um ponto A, um ponto para outro. Mas eu, claro, tem alguns projetos que eu pensei, putz, não foi tão bem. Pô, não tá indo legal. Daí a gente senta em cima da plantinha e fica olhando pra ver se essa planta cresce. E aí passa pela cabeça, putz, onde eu errei? O que eu tô fazendo errado? Por que não tá dando certo? Né? A gente começa a entrar numa vibração negativa e culpa, medo, frustração, não sei o quê. E... o contrário deveria ser assim, o que eu posso fazer para melhorar? E eu acho que isso é legal para os líderes pensarem na equipe também. Se existe um acúmulo de tarefas, se as coisas estão pesadas pós-pandemia, os prazos não estão sendo cumpridos, cliente berrando, os órgãos públicos que precisam entregar uma parte do nosso processo não estão entregando, não entrar numa paranoia de nós não estamos indo bem, eu não sou um bom líder, eu não sei sair dessa situação. Muito mais focar no como nós podemos sair dessa. Trazer a equipe. Né? E se eu não tiver dinheiro para fazer, mas se eu tivesse todo o recurso do mundo, o que seria? O que nós precisamos? Né? Para que a gente, ao invés de ficar conectado com a energia negativa, com um problema, para que eu me abra para criar soluções positivas. Então... E tu sabe que é legal quando tu pensa assim, né, Sabrina? Tu tira, não é só ser positivo ou extremamente otimista, não é isso. Quando tu faz isso, tu derruba as desculpas. Isso, porque eu puxo para mim a responsabilidade. Pra pensar. Eu não sou assim porque o meu chefe, autonomia. Não sou assim porque o registro de imóveis não entrega, eu não sei o que porque o fulano... Não, tá, mas... E se eu tivesse
condições de resolver sem nada disso, o que seria? Né? O que eu tenho controle, né? O que eu tenho controle? O que eu tenho controle? O que está na nossa alçada? Exatamente. Acho que é super legal trazer isso, porque tem a ver com a forma, de novo, né? A forma como eu conduzo a mim, então a minha autogestão, né? A minha autoliderança, e aí tem a ver como eu conduzo a minha equipe. De novo, se eu achar que eu sou o super-homem, ou que eu sou a Mulher Maravilha, eu sou o herói, sou o grande herói eu vou assumir todos os projetos, é comigo, fui eu vou conseguir, deixa comigo. Isso tem esse arquétipo, né, que eu quero vestir de super líder. Que a gente foi talhado para ser assim. Que a pessoa de alta performance tem que ter todas as respostas. Mas olha que interessante. Existe sim uma... Líderes, atenção, líderes, anota isso, muito bacana. Olha a dica aqui. Existe uma... Se a gente colocar num gráfico, né, tem uma lei chamada de Yerkes-Dodson. Yerkes-Dodson. Ela coloca no gráfico assim, desempenho, performance, né, na coluna Y, na coluna X ela coloca desafio e estresse. O que quer dizer isso, líderes? Que é preciso ter uma dose de desafio e dose de estresse. É preciso, porque o desafio nos movimenta. O mundo é onda, né? Quando tá tudo bem, tá tudo legal, tu vai sair procurando algo melhor? Tu vai sair buscando alternativas? Não! Tu vai fazer isso quando tu for desafiado a isso. É confortável, né? Porque a gente, tá confortável. O cérebro tende a nos manter ali onde está seguro. Exatamente. Só que, então, quando o desafio é pouco demais, não é dosado, é pouco demais, a minha performance não é tão elevada, o meu estresse, meu desafio também não. Então, isso gera uma apatia em mim, na equipe. Né? O segundo estágio é onde eu estou aqui no topo da curva, né? Onde existe um nível equilibrado de estresse e de desafio, um estresse saudável, né? Que me movimente a fazer, e que eu estou energizado, eu estou focalizado, eu estou fazendo atividades que são importantes. Só que aqui que vem o pulo do gato. Porque se eu permaneço muito nessa altíssima performance, sem que eu pare para descansar, sem que eu pare para olhar o que está acontecendo, sem que eu me dê tempo para, né, regenerar, a tendência é que o estresse continue aumentando, o desafio continue aumentando, mas a minha produtividade cai. E esse é um grande problema que a maioria dos líderes enfrenta, principalmente, né, com as equipes, né, enfim, híbridas ou as equipes em home office, onde eu não tenho controle, eu dependo de outros órgãos, de outras empresas, de outras instituições, e elas têm o seu ciclo dentro do que está acontecendo, elas não agem como a minha empresa, só que eu não tenho controle sobre isso. Então, trazer a equipe para compartilhar com a equipe esta minha deficiência, mas não diria deficiência, essa minha dificuldade, né, é importante. Me torna humano, de novo, né? Me torna humano. Eu não fico distante da minha equipe. E me dói também, dói em ti. Como é que a gente vai sair disso? Né? Acho que a comunicação, essa é a pergunta-chave. Para a gente falar de produtividade, de gestão do tempo, falar daquilo que eu não estou dando conta. Eu não preciso ser bom sempre. Né? Eu estou focada numa entrega para todos nós, mas eu não preciso ser bom sempre. A Márcia que está aqui... E a gente pode pedir ajuda, né? A gente pode pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda. A Márcia que está aqui, uma pessoa fantástica, né? Uma líder fantástica, super criativa. Eu vou usar teu exemplo, Márcia. Depois tu me xinga pessoalmente, mas ela é muito boa em muitas coisas, mas sentar e botar no papel e dizer o plano de ação é uma deficiência, né, que ela identificou. E nesse momento a gente falou, procura pessoas que te complementem para montar a tua equipe. Se tu é muito... no que eu sou muito boa? Eu sou muito boa nisso. Mas eu preciso... A empresa não é feita de Albert Einstein, milhares. Eu preciso... Isso é inteligência, Sabrina. Isso aqui eu não consigo fazer. Isso é inteligência do líder. Eu vou passar para alguém. Né? Só que o contrário é o que acontece, percebe? Quando a gente conta... Tu vem da escola antiga, onde tu modela os gestores que tu teve, não acompanhou o que está acontecendo e não está interessado em entender de gente, como é que normalmente tu age? Tu contrata pessoas que são parecidas contigo. Não é assim? Claro. Tu contrata... Nossa, me lembra muito como eu era. Quando me falou super identificado. Eu pensei em mim. Vai ser bom como eu sou. Vou contratar. Isso. E aí eu tenho vários Jeffersons na equipe.
Né? Vou trazer de novo o que nós falamos antes. Se eu for pensar em perfis comportamentais, né, o executor, comunicador, planejador e analista, provavelmente a Márcia não tenha dentro do chip dela, dentro do comportamento dela, o perfil de analista. E tá tudo certo. É maravilhoso. Mas ótimo. eu tenho a inteligência de delegar isso para alguém que faça isso, porque eu sou boa neste outro ponto. Então, esse mesmo olhar é importante, que eu consiga trazer... A Carolina está dizendo assim, a Márcia é realmente muito criativa e tem ideias muito boas. Provavelmente ela tem um perfil comunicador, influente e executor. Ela é dominante, influente. Pronto, é isso aí, né? Mas aí é isso aí, dominante, eu preciso me cercar de pessoas analistas, né? E pessoas estabilizadoras, pessoas que planejam e que fazem a energia descer. E aí montar essa equipe para que o fluxo aconteça. Aí eu tenho uma equipe multidisciplinar. E aí acaba uma curiosidade, tá? Mas então se eu quiser pessoas que... Já me perguntaram isso, né, em uma consultoria. Então se eu quiser montar uma equipe onde as pessoas não procrastinem, é só eu começar a contratar. Não. Todos nós procrastinamos. Os motivos diferem. Né? Mas o executor procrastina. Né? Um dominante procrastina, claro que procrastina. Porque se aquela tarefa não vai trazer resultado, ele vai fazer outra. Né? O comunicador... O influente procrastina, porque se aquilo não for altamente divertido, diferente, inovador, bacana, se não me der, chato, não vou fazer. Eu não vou fazer. Não vou fazer. O analista, conforme, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro, eu preciso de mais tempo para analisar e decidir. E isso vai levar um tempo para procrastinar. E daí eu vou de novo. Daí depois eu confiro mais uma vez. Depois eu confiro de novo. Vai botar um analista... Todos os perfis. Né? A querer... Todos os perfis. Todo. O segredo por trás disso, né, Sabrina? E é legal, é muito legal que o líder entenda disso. Gente, assim, se puder dar uma dica para vocês, independente, não é só sobre procrastinação, não é sobre gestão no tempo, é sobre comportamento, relacionamento, comunicação, produtividade. Entendam sobre isso, né? Busquem referências sobre perfis comportamentais, busquem se compreender e compreender a equipe. Vamos fazer a liderança de vocês é um salto. Em 2021. Sobre perfil comportamental de equipe, né? Na liderança. Na liderança, e para que eu reconheça dentro da equipe os diversos perfis, para que eu monte o time multifuncional, né? E quando eu estou falando de multifuncionalidade aqui, eu não estou falando de em cartórios, por exemplo, as pessoas normalmente são multifuncionais, né? Porque eu tenho que ser especialista em um pouco de tudo. Mas isso também me torna... me faz procrastinar, por exemplo, a tomada de decisão de contratar gente, porque se eu tô cheia de trabalho, eu ainda vou contratar gente e ensinar tudo agora. Não, mas tem isso aqui que é operacional, que eu posso contratar um monte de pessoas iniciantes, que elas têm que só seguir um padrão e deixa as pessoas especialistas fazerem aquilo que lhes cabe, que é entregar um resultado, que é importante, urgente e que traz dinheiro, né? Para que a equipe siga. Então, conseguir dividir as tarefas é uma coisa que a gente não pode mais procrastinar. Aliás, essa é uma das dicas, né, que a gente está deixando meio para o final, assim, para dar para vocês. Já né? Então, algumas dicas. Né? É isso aí, mas a gente perfeito, né? Muito bem colocado. Né? Porque, legal, eu entendi que me dói, eu entendi que é um problema, eu entendi que prejudica a minha produtividade. Para vocês terem uma ideia, a MindMiners, que é uma empresa que faz pesquisa para empresas, recentemente trouxe uma informação que 52% das pessoas entendem que procrastinação é a maior vilã da produtividade. Então, é fato, né? Então, a gente quer trazer também algumas dicas, tá? Mas, assim, falou do curso, antes de falar das dicas, eu quero falar o seguinte, o que está rolando dentro do curso de Gestão no Tempo e Produtividade na Liderança? A gente vai falar dos papéis do líder, porque nós precisamos contextualizar, né, dentro disso que a gente está falando. A gente vai falar do alinhamento dos papéis da liderança, para trazer essa clareza inicial. Entender a natureza das tarefas e a natureza de como nós nos dedicamos o nosso tempo nas tarefas. E aqui, né, tem uma autoavaliação bem importante, né, Sabrina? Que dá um certo choque. Então, a gente compara lá como seria a matriz ideal de nível de produtividade e qual é a matriz que eu tenho do meu nível de produtividade. E a gente faz um cálculo para entender essa diferença, para encontrar onde eu estou, onde está vazando a minha energia, né? Nas tarefas chamadas tarefas circunstanciais. Isso tudo a gente ensina no curso.
Tá? Outra coisa que a gente faz, e a gente faz até bem no início do curso aqui, é identificar o porquê que eu preciso melhorar a minha procrastinação, por que eu preciso melhorar a minha gestão do tempo. Porque, gente, vamos combinar uma coisa. O que define a minha mudança ou não de estratégia no meu comportamento são os meus resultados. Então a gente brincou antes, mas agora falando super sério. Se o resultado que eu tenho hoje está alinhado àquilo que que é o meu objetivo, que eu Minhas defini para minha vida, expectativas. tá tudo certo. Procrastina mesmo, né? Não precisa, tá tudo, porque o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para ti, né, Sabrina? Tu trouxe isso muito bem antes. Então, primeiro, a gente quer entender, entender quais os nossos objetivos, ter clareza disso e ter um mapa, aprender como colocar esse cenário ideal que eu me vejo em termos de metas pessoais. Agora, depois de fazer isso, a gente vai conseguir entender por que é importante. Eu estou reprogramando o meu cérebro para entender por que é importante lutar por isso. Por que é importante aprender isso? Por que é importante eu ter disciplina ou um método? Se não, gente, é só mais uma obrigação que eu estou me colocando. E se é uma obrigação e eu já sou um procrastinador, um exemplo aqui, eu sou um grande procrastinador, né? Eu aprendi e venho aprendendo, é um aprendizado constante se organizar, ter disciplina. Então a gente não deixa de ser procrastinador, a gente é do ser humano, né? Aliás, se tu não é procrastinador, eu tenho duas notícias ruins para te dar, né? Ou tu já evoluiu ao óbito, né? Já faleceu, ou tu é um robô. Que todos nós procrastinamos, né? O que a gente consegue entender é onde procrastinar, o que vale a pena procrastinar, ter a consciência do que eu estou decidindo, tá? E para isso eu tenho que ter um porquê, esse porquê nós trabalhamos muito fortemente no curso. O que mais? Como é que eu trabalho em home office, quais são as tendências que vem acontecendo, né? Os impactos disso e algumas dicas para melhorar. E alinhar uma matriz simples, com método, para que tu consiga pegar todo esse aprendizado e colocar em prática no teu dia a dia. Para fazer aquilo que a Sabrina hoje, como ela fez e vem fazendo na vida dela, ela funciona, né? Mas tu precisa começar. O grande lance da procrastinação é esse. A gente quer que aconteça, mas tem que dar um primeiro passo, né? O que a gente chama de hábito angular. Eu preciso dar um primeiro passo, mostrar para mim que eu estou andando na direção daquilo que eu quero. Aí o que tu vai fazer amanhã? Legal. O que tu vai fazer depois de Aí amanhã? tá o ponto. Legal. Bacana aquela live, a live, né, da Cartório Fix. Legal com a Sabrina, com o Jefferson. Muito legal, vou seguir o Jefferson lá, vou seguir a Pense Pessoas, super bacana. Mas amanhã eu já tô noutra. Amanhã eu tô vendo outras coisas. As pessoas perdem o foco, né? A gente perde o foco rápido. Então, o nosso convite aqui é um convite, né, gente? A decisão é sempre tua. Então, é um convite, a gente está te trazendo essa oportunidade e te convidando a vir se desenvolver com a gente. A decisão é sempre e tem que ser tua, tá bom? Mas a gente quer trazer algumas dicas aqui. Então, a primeira delas, né, é ter clareza, né, entender os teus motivos. Anota aí, primeira dica aí para combater e diminuir, nunca eliminar. Se alguém disser para vocês que é possível eliminar a procrastinação, respira fundo e pensa direito, porque não tem como eliminar. Ela é um mecanismo, inclusive, genético. Exatamente. É isso. Tá? Então, como é que a gente diminui, como é que a gente combate, minimiza a procrastinação? Primeira dica que tenha clareza, né? Entenda os motivos que fazem tu precisar parar de procrastinar e tomar outros tipos de decisões e ações na tua vida. Tá? As consequências, né? O preço que eu pago pela consequência desse prazer imediato. A segunda, né, essa eu trouxe para o curso também, escolha alguém do teu tamanho, que é o que a Sabrina trouxe agora há pouco. Particiona, divide, né, uma tarefa grande, chata, demorada, em blocos. A gente traz, inclusive, um método muito legal, né, no curso de como trabalhar esses blocos de tempo. Divide em blocos. Né? Aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso delegar, mas divide, porque se eu tenho uma tarefa muito grande, é provável que eu me desestimule no início a fazer por todos os motivos que nós já falamos na live, né, Sabrina? Mas se a tarefa se eu pegar parte dela, eu quero, sei lá, eu quero concluir um curso, o curso tem 1 ano. Não, 1 ano é muito tempo, é muita coisa. Sim, mas se eu entender que são 10, 12, 15 módulos e que eu vou assistir de uma aula por dia, talvez em 6 meses eu termine. A cada semana eu vou resolver tanto. Eu gosto de fatiar os meus planos, porque aí eu me sinto dentro da minha meta. Ponto para mim, conseguir resolver isso aqui, né? E a gente sente aquela sensação de controle
e de tô indo bem, posso me dar um Isso. biscoitinho. Perfeito, eu acho que esse é o exemplo, de poder comemorar com isso. Sabe que a maior dificuldade dos meus coaches é leitura, por exemplo, né? A leitura. Ah, não consigo ler, não consigo ler, não consigo ler. Ah, eu quero ler esse livro, 200 páginas. Ah, 200 é muita coisa. Mas 2 é possível? Ah, 2 é possível. Tá? E tem gente que em 2 meses lê um livro que há 3 anos está tentando ler e não conseguia. Né? Então, mas ele começou com 2 páginas. Se interessou, gostou, opa, vou ver 3. Ah, mas esse Exatamente. assunto aqui deu 5 páginas, esse capítulo aqui Uhum. me interessou. Então, é dividir em pequenas partes para que o todo não seja tão grande assim. Tá? Então, esse foi o segundo. Terceiro, escolha um método. Qual método? Qual que é o melhor? É anotar no caderno? É ter no celular? É um método que melhor funciona para ti. Até porque A tu gente tem um vai trazer perfil. alguns. Cada um tem um perfil, né? O método. Eu já testei vários, né? De ter uma agenda, mas eu não abri agenda. Uhum. Que adianta eu colocar na agenda se não abrir agenda? Né? De ter um caderno que funciona. Para mim, um caderno funciona super bem. Uhum. Eu sou visual, eu desenho, eu Uhum. escrevo, enfim. Né? Para mim, funciona bem. Outras questões eu consigo deixar no calendário do Google e aí sincroniza com tudo e, nossa, eu consigo separar com Eu produto tenho meu pessoal. Word lá. Terminou o dia, eu reviso tudo que eu fiz. Isso, Ponto. Amanhã, aquilo que perfeito. não era importante, que era importante, mas tinha prazo, não era urgente, passa a ser importante e urgente. Muda de Para quadrante não aqui. virar, Eu me dou os para não virar uma parabéns. emergência, Para né? não virar uma É emergência, isso, eu vou mudando as coisas do isso. quadrante. Para quando? Acho que essa é uma coisa, é uma pergunta também, porque eu tenho muitas equipes ao mesmo tempo. Para quando é isso? Eu acho que essa é para quando tu precisa. Qual é o meu prazo? Porque aí eu consigo colocar no quadrante certo para poder entregar e eu sinto aquele controle. Eu acho que isso Tu me é. lembrou uma coisa bem interessante agora com isso, Sabrina, que é o seguinte, ó, a gente não fala muito sobre isso, mas já que a gente tá pegando assim na questão pessoal e a Para a gente gente percebeu por terminar essa, para a gente terminar, conta aí. isso, é como a gente está pelo retorno das pessoas, né, como a gente fala da questão pessoal, ela é importante porque faz parte mesmo do nosso dia a dia. Tem dois tipos de procrastinação, que é a visível e a invisível, né? Então, a visível é aquela que tem prazo. Uhum, Falou agora, tem prazo, eu sei quando é para entregar, uhum, né? Embora as tarefas, né, vão preenchendo o tempo que a gente tem para preencher, a lei de Parkinson lá, né? As tarefas vão preenchendo o tempo disponível uhum, tô para ocupando. realizá-las. Se eu tenho um dia, eu faço um dia. Se é para uma semana, eu vou entregar na semana. Enfim. Então tem a visível, aquela que tem prazo, mas tem uma que é a que dói mais, talvez, que é a procrastinação invisível. É aquela que não existe prazo. É aquela que eu chego no final do ano e eu Uhum. percebi que o ano passou. É, E que nem o ano passado passou de novo. pode ser em E relação à eu não minha fiz. saúde, né? O fumante é um procrastinador que tem uma desculpa ótima, né? Eu fumo há 40 anos e nunca me fez mal. Um dia vai, Aliás, procrastinador é um grande otimista, né? É isso que é está um dizendo, grande né? otimista, né? A Lenira falou aqui, ó, a expressão procrastinação adquiriu uma conotação negativa e de um certo modo ela tem, porque é como se eu tivesse num bote e eu sei que eu tô indo para uma cachoeira, uma hora vai cair. A questão é que lá para frente a gente começa a sentir a água bater no rosto e vai, né? Mas ela é É, negativa para nós mesmos, né? Não é para ninguém. se ela, eu vou reforçar isso, tá? Me permite, Sabrina, que ela é negativa se ela estiver prejudicando os resultados que eu defini Uhum, se como se objetivo ela para me mim. afastar da minha meta. Isso, ou prejudicar outras pessoas, né? Não só Aham. a mim, mas com outras pessoas. Agora, tem gente que tá procrastina e tá tudo certo. De novo, é comportamento. Se o comportamento tá fazendo mal para mim ou para outras pessoas, é aí o momento de mudar. Uhum. É aí o momento de melhorar, de adaptar. Maravilha, Né? Tem, Jefferson. tem uma quarta dica só, Tá, para finalizar agora. quarta Né? dica. Quarta dica, faça o curso Gestão do Tempo e Produtividade na Liderança. Lá Exatamente. tem muitos Já tá exemplos, lá, gente, né? tá, Tá lá tá já. lá, tá disponível. Tá desenhado de uma forma para que o aprendizado aconteça, não são aulas Uhum. curtas, são várias aulas curtas, tá? Para ser feito com foco, sem distração e para colocar a mão na massa. Só assim a gente faz a diferença. Perfeito. A Tá bem? Márcia disse aqui, eu quero esse curso, tá lá. Tu já tem Te opções de esperamos lá, fazer. Márcia, então. Esse curso está dentro de um monte de cursos que nós temos pensado para desenvolver a liderança, para desenvolver as equipes e para atingir uma performance para a gente ser feliz.
Eu acho que quando a gente se coloca à disposição do universo para que coisas boas aconteçam, quando a gente espicha a nossa mente para que, né, para saber como se melhorar, se coloca humildemente à disposição, o que que eu posso fazer para melhorar, as coisas acontecem, a gente prospera, a gente sai de um ponto A para um ponto B. E eu desejo que vocês vivam essa experiência, se entreguem para um processo de melhoria contínua no ano que se inicia. E eu tenho algumas dicas ainda. Tem uma ferramenta lá no link da bio da Cartório Flix que tu deixou para que as pessoas que estão nos seguindo vão assistir a live outro dia, podem compartilhar com os Presentão amigos. para as pessoas, então é Tem um isso? presente, né, Que disponível legal, lá que tu deixaste, que é uma que autoavaliação, legal. né? Que autoavaliação Bah, é essa? demais. Tem um presente do Jefferson Temos lá. uma. Isso aí, tem uma. Bom, lá tem todas as dicas, mas é uma autoavaliação justamente dessa nossa. Da forma como nós estamos definindo e priorizando o nosso tempo. Então, tem várias perguntas, né, com exemplos reais do dia a dia, onde a gente pode se avaliar, poxa, como é que eu lido nesse sentido? E aí eu vou conseguir definir que esfera a minha vida está. Se nas esferas circunstanciais, né, numa esfera circunstancial, na esfera de importância ou na esfera de urgência, né? Aí, gente, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o melhor inimigo é aquele que a gente consegue enxergar, né? Porque enquanto eu não vejo, eu não consigo combater. Se eu tenho clareza, enxergo, fica muito mais fácil de tomar as decisões adequadas. E é Bem, diferente, né? A Márcia que disse ainda, para finalizar, adorei, vou dormir pensando na dica combater, mais diminuir, que é diferente de eliminar. Eu não preciso eliminar, eu preciso dosar. demais, Eu preciso dosar, né? Saber os demais. impactos. Jefferson. Ô, Sabina, eu quero pedir quero pedir uma gentileza aqui para a turma estar conosco, tá? Tá. Quando é que vai ser disponibilizado esse vídeo Já vai. Eu no termino feed? aqui, eu Já vai salvo, agora? já vai pro feed e depois Pessoal, vai pro YouTube. entra. Depois que vocês clicarem no link, pegarem o presente que a gente está deixando para vocês, essa autoavaliação, né, da tua gestão no tempo, coloca nos comentários lá para a gente saber o que mais impactou nessa live, o que vocês aprenderam, principalmente o que vocês vão colocar em prática amanhã, não é semana que vem, não é ano que amanhã. E compartilha essas gente saber, vai dicas, ser... né? Compartilha esse Claro. vídeo com quem tá na tua equipe, porque todo mundo fazendo a sua auto-reflexão, a equipe sobe a performance, né? Acho Total. que se Todo mundo conhecer, ganha. todo mundo ganha. Jefferson, Todo mundo ganha. super feliz de ter contado contigo. Nós vamos fazer um planejamento Legal. de vários temas de Tamo liderança, juntos. desempenho de equipe e autoconhecimento no próximo Show. ano. Nós vamos ter duas Legal. lives ainda esse ano. Na semana que vem, LGPD nas relações trabalhistas. Início, antes do contrato, no contrato de trabalho, tratamento de dados, e depois com a doutora Denise Fincato, super importante, maravilhosa. E por último, para encerrar o ano, dia 22 de dezembro, Vinícius Francis vem falar com a gente sobre leis da prosperidade. Eu acho que a espiritualidade, né? Eu estar conectada, eu estar alinhado com o meu propósito, tem tudo a ver com isso aqui. E ele vai trazer uma visão muito amorosa disso tudo para que no ano que vem a gente entre com uma energia super positiva para prosperar. Certo, que legal, gente, contem com a gente, esperamos ver vocês lá no curso e nos encontrarmos, né, nas redes, pessoalmente, enfim, nos eventos, quando for possível. Por favor, contem com a gente e, enfim, que bom ter vocês aqui, para mim foi uma honra, estou muito feliz também. Também. Muito legal compartilhar tudo isso com vocês, tá bom? Contem gente, sempre. Muito obrigada, boa noite para vocês. Jefferson, nos vemos em breve. Nos vemos em breve, muitos cursos com a Cartório Flix, tá bom? Com certeza, um abração. Beijo, boa noite a todos.